todos, olá a todas. Nós estamos aqui na Live Socilândia desde o dia 14 de novembro de 2020. Estamos aqui falando sobre algo que é interessante para a nossa cidade. E hoje estamos falando com a Daniela e também com o William, eles que são agentes comunitários de saúde. Daniela, além de ser agente comunitária, é presidente do Conselho de Saúde aqui de Ceilândia, não é isso, Daniela? Bom, tudo bem? Isso, tudo bem, Edilson, tudo bem, William? É um prazer estar aqui com vocês. Ah, que bom. E aí, William, você está há algum tempo nessa função? Aonde é? Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Eu estou há um ano, né? Um pouco menos de um ano. Eu entrei em dezembro do ano passado, fui nomeado, né? No final do ano. Eu trabalho na UBS 7 do setor, que cuida de todo o setor. Legal. Muito bem. Daniela, qual a sua história com a nossa Ceilândia? É grande. Eu nasci na Ceilândia, né? E passei no meu primeiro emprego, concurso, aos 18 anos. Tomei posse aos 21, sendo agente comunitária aí da Ceilândia, na quadra 5 da Ceilândia Sul, lotada na UBS 3. E aí, logo depois, a gente foi transferido para a UBS 6, mas para atender a comunidade do Sol Nascente. Então, a gente ia todo dia de van, de manhã, a van deixava lá, a gente visitava, depois ficava esperando debaixo de um pé de árvore a van voltar. Até que foi construída a UBS 16, fiquei um tempo na UBS 16, aí me candidatei à eleição como presidente do Conselho de Saúde de Ceilândia, fui eleito, o mandato está com um pouco mais de 2 anos, e agora retornei para a UBS 3, que é a mesma área de abrangência de que eu comecei em 2007. O BS3 é Ceilândia Sul, não é isso? Ali próximo da administração? Ceilândia Sul, isso. Ah, legal. E William, qual a sua história aqui com a Ceilândia? Você mora por aqui? Como é que é? Eu sou nascido e criado no setor, né? Nasci no Olha. HMIB, mas sempre cresci aqui na Ceilândia. E o meu primeiro concurso foi esse, né, de agente comunitário de saúde, e trabalho na região que cresci. Qual UBS você está lotado? Na UBS 7 do setor. Que essa ideia do no agente setor, comunitário de saúde. Que ele localize conheça a gente lá. Oi? Localize a gente. Setorou aonde? Ali perto A UBS da fica 24ª? Do lado da feira permanente, do lado da 24ª. Ah, legal. Então vamos lá. Hoje é comemorado o dia do agente comunitário de saúde. E o agente comunitário de saúde é importante para a saúde de toda a comunidade. Daniela, explica para a gente qual a função de vocês, qual a tarefa e os desafios aí que vocês encontram para colocar aí a saúde pública e aqueles que são SUS dependentes na nossa Ceilândia, aqui em Brasília. Fale um pouco dessa profissão tão bonita. A nossa função é o elo, né, da comunidade com a UBS. A gente tem um papel importante, que é a prevenção, né, e o acompanhamento das famílias. Em visita domiciliar e atendimento, às vezes, em alguns acompanhamentos específicos na UBS, como Bolsa Família, ou algo que a família precisa. Quer complementar, William? É exatamente isso, né? É o elo entre a comunidade e a UBS, né? A Unidade Básica de Saúde. Onde que a gente leva as demandas para a equipe, que tem um médico. A equipe de saúde da Estratégia de Saúde da Família é composta por ACS, técnico de enfermagem, enfermeiro e médico. Então, o ACS é o que fica no campo, leva as demandas da sociedade para o posto de saúde e ali é se discutir os casos e dá a prioridade, né, para os casos mais necessários. E me diga uma coisa, você fala dessa equipe, só vocês, que é o agente comunitário de saúde, ficam em campo. Essas equipes, elas ficam dentro da unidade? Na maior parte, sim.
mas a visita domiciliar é uma responsabilidade de toda a equipe. O agente comunitário visita todos, mas a equipe também tem a função de fazer as visitas que são prioritárias. Mas, William, isso acontece? O médico vai até a casa da pessoa, o agente, o enfermeiro? Como é que é isso? Então, acredito que em todas as UBS, ou deveria ser, em todas as equipes, tem um dia da reunião da equipe. Então, nesse Certo. dia, é protegido o horário, né, vamos dizer assim, um período, e aí nesse período sai o médico, o enfermeiro, o técnico e o ACS para visitar um acamado, um domiciliado, alguém que não consiga sair da residência para ir à unidade básica de saúde, e aí é feito esse atendimento mais personalizado. Pelo menos na minha UBS funciona assim. E aí, Daniela? Vai o mesmo? Na minha também funciona assim. Uhum. Muito bem. Vamos lá. E hoje, Daniele, depois o William, qual o maior desafio para vocês como agente comunitário de saúde? A gente viu que teve agora recentemente um concurso público, vários colegas de vocês assumiram. E aí, qual é o maior desafio hoje para vocês exercerem com presteza, com qualidade esse ofício de vocês? Na minha opinião, o maior desafio é a falta de ACS, né? A gente precisaria ter um efetivo muito maior para funcionar como realmente precisa. Quando eu entrei na Secretaria de Saúde, na minha equipe tinha 5 agentes de saúde. E aí era possível fazer a prevenção, o agente de saúde visitar todo mundo da sua área durante os 30 dias e realmente fazer um papel da prevenção e da atenção básica. E um outro desafio é que no papel tudo é muito bonito, né? O agente de saúde é a menina dos olhos. E na prática, o agente de saúde muitas vezes não tem o respeito como profissional e colega de profissão e de saúde. E eu acho que isso é um grande desafio que a gente tem lutado bastante. Eu já tenho 18 anos aí, então já passei por muita coisa nessa luta de valorização do ACS. William? E Complemento, você, né, William? que realmente o déficit de profissional é o que pega mais, né? Hoje a gente precisa de mais 2.400 ACS para cumprir minimamente equipar as equipes. Porque cada equipe deveria ter até 5 ACS, como a Daniela falou. E cada ACS deveria, pela PENAB, ser responsável por até 750 pessoas, que é um quantitativo que o Ministério entende que é viável, né, fazer esse acompanhamento. Só que o que a gente tem hoje é algo completamente diferente. Por exemplo, na minha equipe são 5.000 pessoas cadastradas para 2 ACS, eu e uma colega. Então, assim, é muito além do que seria necessário, né, de ACS. Só temos 2 na equipe. E tem outras 2 equipes na UBS que tem só um ACS para 5.000 pessoas. Então, assim, é humanamente impossível. E agora teve uma mudança no financiamento sobre as metas do Ministério da Saúde, em que todo o financiamento praticamente vai ser com base nas visitas do agente de saúde. Então, a gestante, depois que abrir o pré-natal, vai precisar de ter 3 visitas do ACS. O idoso vai ter que ter toda visita anual, né, do ACS, 2 visitas anuais. Criança, todos esses grupos prioritários terão que ter esse acompanhamento do ACS, que com o efetivo que a gente tem hoje é praticamente impossível, né, realizar esse acompanhamento. Então, o que é o mais urgente é a recomposição do quadro, porque o último concurso, sem ser esse de 2023, foi o de 2009, né? Então, ficou muitos anos sem concurso. E esse concurso que teve agora nomeou mil ACS, mas ainda tem o déficit, né, de 2.400 ACS. E se o. Porque assim, o nosso cargo ele é financiado pelo governo federal. Então a União Sim. manda para cada ACS, para o DF, né, o pagamento de 2 salários mínimos. E aí o GDF só entra com as gratificações e outros benefícios. E pelo Ministério, a gente teria o teto
de até 9.000 ACS, por conta da quantidade de população que tem no DF. Então, assim, é isso que é o problema hoje, que é o déficit profissional. Nossa, e aí, vocês fazem o quê? Como, Daniela? É, A vamos gente, dizer assim, é maquiado, é? Porque é um número bem significativo, né? na verdade, com esse déficit, a população acaba ficando prejudicada, porque como não Sim, tem a visita contínua, a gente está basicamente tentando visitar os agravos, você não consegue identificar e fazer o preventivo. Eu posso até citar algumas situações. Quando eu fazia visita periódica, né, contínua, pegava ali aquela rua, ia visitar todo mundo, às vezes a gente verificava pessoas que são hipertensas, sem tomar uma medicação, e aí a gente já tomava providências. Pessoas que têm problemas mentais, que não conseguem ir em busca desse atendimento e às vezes fica dentro de casa, né, ali tentando resolver sozinho, com dificuldade. Então, esse preventivo não é feito hoje na Ceilândia. A gente, basicamente, como o William falou, a gente está visitando os agravos. Gestantes, alguma doença que precisa da busca ativa. Basicamente, o ACS hoje, eu acredito que no DF inteiro, mas vou falar por Ceilândia, que é onde a gente trabalha, não se faz a visita do ACS com busca à prevenção. Periódico, né? poxa. E você, William? Qual é a sua experiência lá na UBS 7? Assim, enxugar gelo, né? É, Sim, apagar incêndio, é só, assim, não consegue fazer a prevenção, porque na prevenção é que você, é um investimento melhor, né? Que você previne para evitar uma internação, evitar uma cirurgia, né? Em casos mais graves, uma internação. Então, essa falta da prevenção é o que gera um custo muito alto para a secretaria e para o GDF sim. de modo geral, né? Então, se investisse na prevenção, a gente teria uma saúde pública muito melhor para todo mundo. É, aí o espelho disso são as emergências, né? Se você for Isso, agora no surto, hospital de né? Ceilândia, certamente muita gente com gripe, dor de cabeça, coisa que poderia ser evitado lá no início, não é isso, Daniel? Sim, a gente tem visto no hospital bastante demanda, tanto hospital como UPA. A UBS 7 do William mesmo, a gente esteve lá enquanto conselho ontem à noite, e antes das 8 horas já tinha acho que 12, 13 pacientes para serem atendidos. Então, essa falta de prevenção, ela gera um gasto muito maior nos equipamentos de saúde de emergência, com certeza. É. E, William, a lotação lá do HRC e dos outros hospitais, seria isso também? Sim, sim, porque tirando acidente, né, que são coisas que acidente de moto, de carro, que são coisas que não têm a ver com a prevenção da saúde, a maioria dos outros agravos são consequências, né, de uma falta de uma consulta, uma falta de olhar uma pressão alta, né, uma diabetes. Então, tudo isso vai se agravando ao chegar ao ponto da pessoa precisar ir para o hospital. Porque como o acesso é difícil conseguir uma consulta, é difícil marcar um exame preventivo, tudo é difícil, a pessoa vai deixando quieto, né? Vai deixando, 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 até o momento que ela não consegue mais porque surgiu uma dor, alguma coisa que é além, né? E acaba prejudicando a pessoa ao ponto dela precisar procurar o hospital. Mas a maioria, enquanto elas vão podendo deixar isso, né, e passando a dor de dente, o que seja, por conta da falta do acesso mesmo, da dificuldade do acesso, e quando tem o acesso, não consegue marcar porque não tem médico ou não tem equipamentos, então é algo muito complicado essa estrutura. O que a gente está notando, a gente dirigiu o MOAB, que é o
Movimento Orgulho Autista Brasil, a gente anda no país. O que a gente está notando, Daniela e William, é que nas cidades menores, a saúde pública tem um melhor atendimento, inclusive em estrutura. Então, será que é caso de Brasília? A gente está num local com a população grande e muitos SUS dependentes, principalmente nas cidades com IDH menor, pessoas mais carentes. Vocês acham que num município menor o atendimento seria melhor? Eu acho que, assim, a quantidade de habitantes, claro que impacta, claro que a gente não tem RH o suficiente para atender a demanda, mas muito do que acontece hoje é falta de gestão. Sim. Claro que a gente nunca vai conseguir chegar a 100%. É impossível com o RH que temos, falta em todas as categorias. Mas aí eu digo, nas análises que a gente faz lá no conselho e nas visitas que a gente está fazendo, a gente tem percebido que, às vezes, com pequenos ajustes que seriam feitos pela gestão, se resolveria muita coisa, né? Mas, infelizmente, a gente não consegue alcançar tanto, mas eu ainda tenho fé que a gente vai conseguir resolver muitas coisas. William, o que você acha quando eu falo dessa questão de os municípios menores, a gente nota vamos dizer assim, um atendimento no SUS até melhor, mais equipado do que uma cidade grande. Será que isso é verdade? Você tem essa experiência em outros lugares? Na verdade, principalmente aqui na região de Ceilândia, né, regiões que estão muito próximas do entorno, a gente acaba recebendo muitos pacientes de lá, porque hoje o atendimento é feito por residência, né, por território. Então, ali, exemplo, Sim. lá na UBS 7 do setor, a gente só atende pelo território quem mora no setor. Só que a pessoa que mora em Águas Lindas, que tem dificuldade, porque se aqui é difícil, lá ainda é mais difícil ainda. Então, às vezes ela não consegue uma consulta ou um exame lá, ela fala que mora no setor para conseguir atendimento. E aí a gente faz a visita, e, às vezes alguém atende a gente e fala, não, fulano mora, só que ele não mora lá. E não tem como a gente debater assim, mora, não mora, a pessoa está falando que mora, ok, cadastra. Só que, querendo ou não, essas pessoas não entram, elas moram no Goiás, né, em Águas Lindas, elas contribuem lá. E entendo que o SUS é universal, só que quando chega nesse inchamento, né, incha, com pessoas que moram em outros locais, quem mora na região não consegue atendimento. E essa pessoa que mora nessa região e não consegue atendimento, ela não consegue também em outro lugar, porque a pessoa que pegou, por exemplo, o local que ela teria consulta, lá também não tem. Então, assim, não é só a nível do DF essa dificuldade, mas, assim, o Sistema Único de Saúde, hoje, ele é sobrecarregado. Então, teria que ser um investimento amplo em todos os estados e municípios, não só no DF, porque não adianta a gente investir só aqui e o do Goiás não tiver esse investimento, porque a gente vai acabar tendo que absorver essas pessoas. Então, eu acredito que essa é uma dificuldade que temos hoje aqui. Eu acho que o Edilson caiu, né, William? Eu acredito que sim, que sumiu a imagem dele. Mas eu acho que a gente pode continuar conversando enquanto ele volta. Sim. Voltou. O Edilson voltou. Voltou. Então, eu acho que Tinha caído aqui. Pode essa concluir. dificuldade, né, principalmente do entorno, em conseguir resolver suas demandas de saúde, impacta aqui no DF, e a gente tem esse estrangulamento, né, do serviço. Muito bem. Daniela, agora vamos falar um pouco sobre essa questão do atendimento. Muitas pessoas, elas Eu não não estou sabem. escutando ele, Edilson. Daniela, você está escutando ele? Tô. Não tá? Tá escutando? Então eu vou sair, eu vou ter que sair e entrar de Tá novo, bom. porque eu que não estou escutando agora, tá bom? Não, tudo bem. Vamos lá. Ok? Pode ir lá, William, a gente te espera aqui. Daniela, vamos falar um pouco dessa questão do atendimento em si.
muitas pessoas não entendem essa questão da que a porta de entrada é a UBS, depois vem o atendimento secundário, terciário, que é o hospital. Explica para a gente o que seria isso. Como seria isso, né? O Como atendimento seria? primário, secundário e terciário. Bem-vindo, William. Tá ouvindo? Obrigado. Estou escutando. Tá ouvindo agora, ele? Ótimo. Bem, Então o vamos lá. atendimento primário seria, né, como a gente falou um pouco do preventivo, da prevenção, mas também sintomas que não são tidos como graves, né? Seria sentiu febre, UBS, diarreia, UBS. A maioria dos sintomas que hoje a gente fala assim, estou passando mal, preciso de uma assistência. A UBS ela é capaz de atender esse cidadão. Certo. Aí tem as policlínicas, que já exames e consultas reguladas, e o hospital, o ideal é que ele ficasse só com os casos graves, né? Que é um acidente, é um infarto, são coisas de extrema emergência. Eu acho que para ficar mais claro. Quer complementar, William? Não, Você tá entendeu a certo. pergunta, William? Como Não, só peguei seria a a parte da. entrada e atendimento secundário e terciário? Não, é exatamente isso que você disse. Claro que a gente esbarra um pouco, às vezes, nessa questão de endereço que o William colocou, e é uma coisa que a gente está tentando diálogo lá na Ceilândia, de que não exista essa primeira barreira de acesso. Por quê? Se a gente não tem agente comunitário suficiente para conferir esse cadastro, Sim. saber se essa pessoa mora lá, também não é justo recusar o atendimento a essa pessoa. E a gente percebe que na Ceilândia tem tido essa conduta que a gente está em diálogo com o diretor da atenção primária para que isso seja colocado para os gestores e para os servidores que, no momento, não é possível a gente fazer essa barreira de acompanhamento por endereço, né? Visando o melhor da população. Mas e se houver essa questão? A pessoa mora no setor O e ele está na Ceilândia Sul, está passando mal, pode ir direto na UBS, na sua, por exemplo, a UBS 3, ou exige aí o endereço? O endereço é para quê? É para ele ser atendido? Como é que é isso? Acompanhado. O Acompanhado, né? endereço porque assim, cada equipe ela tem sua área de abrangência. Para ficar, né, melhor de compreensão, eu vou dar da minha área. A minha área da minha equipe é 23, 21 em alguns prédios e 21/23. Então, todos os habitantes dessa área é atendido pela minha equipe. Mas se de repente a pessoa é de outra área, está passando mal naquele momento e chega na UBS, é para ser atendido e direcionado para a sua UBS de abrangência. E geralmente é perto da sua residência. Muito bem. O William já teve caso lá de alguém ser de outra região e vocês têm que explicar para voltar para a UBS da região dela? Porque lá na UBS tem um acolhimento, né? Então Sim. atende porta aberta, né? No período atende qualquer pessoa, né? Em situações de emergência, né? A pessoa está sentindo algum desconforto no momento, e aí não precisa ser cadastrado nem nada, a gente faz esse atendimento. Aí só complementando sobre sua dúvida, por que, né, ter que ser do território, ter que morar na região, exemplo, gestante. Quando ela abre o pré-natal, pelo Ministério da Saúde, a gente tem que fazer 3 visitas, né? Até ela ter o bebê, né? Então, se ela não mora na região, não tem como a ACS ir em outra região fazer essa visita, porque ele só trabalha naquele território dele. Então, se uma pessoa abre pré-natal lá na UBS 7, setor, e mora no P-Norte, não tem como o ACS fazer esse acompanhamento, porque ele não trabalha naquele outro território. Então, por isso que as UBS trabalham sobre o território definido. Não só a gestante, mas em outros
que a gente pode fazer busca ativa, Bolsa Família, etc. Tem que morar no território, o processo tem que ser Tá falhando? Eu acho que Falhou, ele né, William? perdeu o sinal. certo? Falhou um pouquinho, William. No finalzinho, quando você foi concluir seu pensamento. Mas eu acho que travou mesmo. Bom, vamos lá. Edilson, tá muito barulho daqui onde eu tô? Não, tá não. Ele não pega, não. Pode ficar tranquila. Tá. Então vamos lá. Daniela, voltou, William? Voltou. Pronto. Deve ter chegado alguma ligação aí, né? Eu acho que o sinal caiu. Tá bom. Mas No finalzinho a gente não entendeu o que você falou. qual parte? Final Bem no finalzinho que você concluiu dizendo da questão da localidade, né? Porque se, exemplo, for o Bolsa Família, se Sim, for algum acompanhamento, né, que for necessário do ACS na residência, se a pessoa não morar, ele não vai conseguir lançar isso no sistema e a pessoa vai ficar sem acompanhamento. E isso acaba refletindo nos repasses também do governo federal sobre sim. o financiamento. Então, por isso que as UBS são definidas em território. Daniel, a gente vê, é muito tempo que a gente vê falar dessas questões de falta de equipe completa, e a gente vê que são tantos os recursos, né? Você fala muito da questão da gestão. E a gestão não é a gestão local, é a gestão governamental, né? São governadores, os prefeitos e também o Ministério da Saúde. Que um dia, né, Dani e William, a gente tenha condições de falar, olha, as equipes estão montadas, é possível vocês serem atendidos e atendidas, porque a gente está notando aí que em médio ou longo prazo, isso não deve melhorar, porque passa também por concurso, passa por valorização dos servidores, né, e pela conscientização da comunidade. Falta o governo dizer isso que vocês falaram agora, qual é a porta de entrada, qual é o papel da UBS, qual é o papel dos hospitais, qual é o papel do segundo, é o quê? Policlínica, né? A policlínica seria É, ambulatório. Então, a gente nota realmente uma falta até de vontade de acertar, sabe? Porque se todos soubessem a função de cada um, certamente a saúde pública, o SUS chegaria com mais qualidade aos habitantes. Você concorda com isso, Daniel? Eu concordo, mas eu acho também que tem uma dificuldade na gestão local também, Edilson, porque a gente tem uma alta rotatividade de gestores. Quando a gente está alinhando com um, troca e volta para a estaca zero. E aí a gente vai naquela tentativa de sensibilizar quem assumiu agora da importância da prevenção, da importância de não se fazer barreira de acesso. E é difícil, é muito difícil. Então, a impressão que dá é que a gente está sempre quebrando a corda na metade da travessia. É essa a impressão que eu tenho. Muito bem. Você acha também, William, sobre essa questão da gestão e a médio a longo prazo, será que melhora? Assim, a minha visão um pouco mais limitada, né? Porque a minha experiência foi só em UBS, né? Em uma UBS Certo. só. Diferente da Daniela, que tem dezenas, né, de anos aí na série. O quê? 15, 16? 18. 18. Já tá uma grande caminhada, né? Mas, assim, eu vejo essa questão da mudança de gestão pelo menos dentro da UBS, por conta muito da falta da valorização, principalmente, talvez, de estrutura, né? Porque a pessoa ali se redobra em várias coisas para tentar resolver, porque não tem estrutura, não tem muitas vezes um equipamento ou outra coisa do tipo. E a questão financeira, porque o valor que se paga para uma pessoa ser gerente na UBS é um valor que eu considero um valor baixo, né? Então, eu já ouvi outros colegas reclamarem dessa situação
Então, para você assumir uma gestão da UBS que pode te dar alguns problemas, né? Porque, querendo ou não, ali são vidas, né? Procedimentos, ali tem os médicos, etc. Então, assim, é uma demanda muito grande para a pessoa assumir por algo, é uma remuneração, muitas vezes, que não, ali não compensa, né? Então, talvez, não sei, a Daniela talvez saiba melhor sobre isso, talvez isso seja um dos motivos dessa rotatividade, dessa falta também de profissionais que queiram assumir esse papel. Às vezes a pessoa tem até interesse, mas quando vê o valor e vê o trabalho que vai ter, não compensa, né, financeiramente. Aí é Daniela, qual é o valor para ser gerente de uma UBS? Ele ganha quanto a mais de gratificação, né? É o nome? Eu não sei ao certo, você sabe, William, quanto que é? Vocês sabem? bruto é 1.800. Aí quando você É, pega líquido, vai para 1.500. Então você é, tem uma gerência do UBS, você é responsável por, sei lá, é. 40, 50 servidores, fora todos os Sim, atendimentos, eu considero um valor muito baixo. é verdade, porque 1.800 tem os descontos, conforme você falou, mil e É, quinhentos para ter tanta responsabilidade, acaba alguém que tenha realmente algum problema financeiro e tenta é. aliviar um pouco, né? E aí, Ou quem quando ele gosta resolve, muito, né? sai, né? Ou Eu, quem eu, gosta, eu discordo um pouquinho. sim. Eu sempre discordo das coisas, daí não é normal. Porque eu acho assim, a maioria dos gestores de UBS, não que eu acho que eles tenham que ganhar pouco ou continuar ganhando a mesma coisa, mas a gente Certo, tem que abrir o olhar para a realidade da maioria da população. A maioria da população vive com um salário mínimo. Então, se a gente certo. pensar que esse gestor, ele ganha uma gratificação a mais, e a maioria são pessoas da própria secretaria, então ele está ganhando um a mais para resolver pepino. Então, assim, Uhum. já não gostam muito de mim, depois dessa fala, eu acho que vão gostar menos. Mas quando eu digo de rotatividade, é porque acaba que eu misturo um pouco as funções, né? Eu tenho a Uhum, cabeça de 18 anos de experiência como ACS e a cabeça de 2 anos como presidente, tendo acesso a várias demandas e vários documentos do Conselho. Então, a gente percebe que a grande dificuldade em Ceilândia é as indicações. E nada contra indicações, mas desde que indique uma pessoa qualificada para o cargo. Ou que, pelo Uhum. menos, se propõe a aprender e escutar quem já está há muitos anos, quem está na base. Porque quem está na base, quem está vivenciando o dia a dia, ele sabe o que fazer. Para, pelo menos, se não resolver, amenizar a situação. Então, faço votos que ganhem mais os gestores, mas eu me preocupo com a população. Então, eu acredito que o que a gente precisa é de gestão qualificada. Resolveria só, E muitos só, problemas. um, só um tem o contraponto, William. Daniel. Só um contraponto, assim. A nível de SES, ok, mas quando a gente pega outros órgãos do GDF, um gerente, para ser gerente num setor lá com 4 pessoas, ele ganha 6.000 reais a mais no salário. Para ser, sei Sim. lá, assessor de alguma coisa, 4.000. Então, assim, a nível de GDF, eu considero um valor muito irrisório, né? Para a gente ter servidores qualificados, interessados a esse posto, porque, assim, nesse concurso que teve agora, tem muita pessoa que é enfermeiro, muita gente com pós, doutorado, até doutorado tem. Porque hoje concurso público, nível médio, não tem mais aquela questão, só quem tem nível médio faz. Não, advogado, engenheiro, todos os profissionais por conta da situação que a gente vive, né? De falta de emprego, empregos que paguem bem, né? Na verdade, porque emprego hoje tem, mas são com salários baixos, né? Então a gente tem É. pessoal qualificado. Só que, assim, pelo menos com o pessoal que eu converso, pessoal mais novo, assim, do concurso, eles não têm interesse financeiramente. Eles até têm vontade, né? Já foram convidados, mas por conta dessa desvalorização que eu entendo salarial comparado com os outros cargos do GDF e outras secretarias, isso fica muito aquém. É isso. Muito bem. Feito um Eu concordo, contraponto. eu concordo em partes, mas assim, vamos esclarecer que o ACS ele não pega cargo de gestão
porque teve uma normativa, que eu não sei ao certo qual foi, mas que se ele pega cargo de gestão, ele perde o direito de fazer as visitas e receber auxílio transporte. O nosso auxílio transporte hoje é 2.300, então, teoricamente, se esse ACS pegasse uma gestão, ele perderia em questão de salário. Então, por isso E que aí, não temos ACS na gestão. Aí Isso, devem a ter questão dos poucos acessos, né? Porque a gratificação é 1.800 e perde dois e tanto. Vocês veem que falta gestão, né, pessoal? Realmente, para valorizar uma categoria, uma pessoa viver a vida inteira, né? Passa no concurso, vai até se aposentar, precisa dessas valorizações, porque senão acaba as pessoas saindo. Tem muitas categorias dentro do serviço público que tem muita rotatividade. Justamente aquelas pessoas procurando um local onde tenha aí uma carreira melhor, onde possa crescer. Então, a saúde, educação, segurança deveriam ser as principais cargos, né, dentro do serviço público. Agora não é. O que mais valoriza é na área do legislativo, do judiciário, aí acaba essa distorção tão grande, todo mundo querendo ir para lá. Vocês acham isso? Exatamente. Sim, e eu quero só esclarecer que quando eu falo falta de gestão qualificada, não é que a pessoa seja não qualificada por falta de uma pós, de um mestrado, de um doutorado, é porque é diferente quando a gente fala, por exemplo, eu posso ser doutora e ser muito qualificada na minha profissão de agente comunitário de saúde, mas isso não quer dizer que eu vá ser uma gestora boa. Então, só para esclarecer, é dessa bem. questão quando eu falo qualificada. Ok, vamos mudar. Você quer comentar alguma coisa mais, William? Ou não? Não, tudo certo. Tudo bem? Ok. Tudo bem. Agora vamos caminhando para encerramento. Eu queria que vocês falassem da importância da saúde bucal. A gente vê que são poucas as UBSs que têm esse atendimento dentário, né, odontológico. Como é que é feito e como é que vocês lidam com isso? Porque realmente no privado é muito caro. E as famílias que não têm renda, e vocês visitam, é claro, deve ter esse problema. Como é que vocês fazem e como que é hoje na rede aí das UBSs a questão odontológica? Primeiro você, Daniela. Eu acho que a gente já passou por uma fase bem difícil na Ceilândia, né? Que as cadeiras estavam, na maioria, sem manutenção, mas a última informação que eu tive é que estão funcionando. Na UBS anterior, a dentista tinha uma proximidade muito grande com a equipe. Ela, inclusive, ofertava vagas todo mês para a gente ofertar para a comunidade. Nessa UBS que eu estou agora, eu não tenho essa vivência, até porque eu divido, né, as atividades com o conselho. Mas eu sei que a informação é porta aberta em caso de emergência, né? Em caso de dor, tem vaga, tanto de manhã quanto à tarde, para encaixe, nesses casos. E tem agenda, né, de marcação para atendimento. Criança menor de 5 anos tem uma prioridade, gestante tem prioridade no atendimento também. William, são todos UBS que têm o atendimento odontológico? Eu não sei te falar, na verdade, se todas, assim, mas eu acredito que sim. Talvez a Daniela sabe melhor essa questão. Daniela. Todas têm. Todas têm. Tá. Sim. Aí, lá na minha funciona até as 22 horas o atendimento, né? Então tem as escalas, tudo certinho. E basta a pessoa estar cadastrada, né? Procurar o UBS e aí é feita a marcação dessa consulta com o dentista. Muito bem. Então, pessoal, que está nos ouvindo, vai nos ouvir, essa live vai ficar gravada. A gente quer agradecer o pessoal da TV Comunitária de Ceilândia, que está sendo transmitido e vai ficar gravado no nosso Facebook. Nós vamos colocar também no Instagram. Essas informações são importantes. Daniela, você sabe quais são as UBS que funcionam à noite? Não são todas, né? São a 3 e a 7. 3 e a 7 somente? Somente. E é porta aberta, então?
No período noturno é porta aberta, até às 10 da noite. Então, se tiver dor de cabeça, vômito, náuseas, podem procurar. Pode procurar. E dor de dente. Sim. E dor de dente. Muito Sim. bem. Então, eu gostaria de agradecer, dizer a vocês que a gente teve um problema que nunca tivemos na transmissão, tanto é que eu tive que sair do local que eu estava. Ali embaixo está passando o letreiro da outra live, mas a gente aproveitou porque não saía. Nós, no fundo, também. Então, mas nós conseguimos cumprir aquilo que a gente gostaria, que é, no dia do agente comunitário de saúde, falar com agentes comunitários de saúde. Infelizmente, a nossa outra convidada é a Janice, Jeane. Desculpa, Jeane, teve um problema com a família, não pôde participar, mas certamente em outro momento ela vai estar conosco. Agradeço você, Daniela Seriaco, que é agente comunitário de saúde lá na UBS 3 e também presidente do Conselho de Saúde de Ceilândia. Agradeço você, William, que é lá da UBS 7. Passo para você, William, só as considerações finais, por favor, e depois a Daniela. Gostaria de agradecer, Edilson, por essa oportunidade, né, da gente mostrar um pouco da profissão do ACS, né, suas atividades cotidianas, e também explicar um pouco do SUS, né, pelo menos aqui na nossa região, como funciona. Espero que a gente tenha outras oportunidades, né, porque isso é importante para esclarecer para a comunidade a nossa atividade diária. Com certeza. Daniela, suas considerações finais, por favor. Obrigado por ter aceito participar da nossa live Ceilândia. Eu te agradeço, Edilson, o convite, já te parabenizo pelo canal, pelo apoio, né, de quando a gente precisa de você, a gente está podendo contar sempre. Aproveito aqui também para convidar a comunidade de Ceilândia, aproveitando a sua audiência, para as reuniões do Conselho de Saúde de Ceilândia. Tragam as suas reclamações, as suas sugestões. Elas acontecem na terceira terça de todo mês, às 14 horas, no auditório da pediatria, e é de porta aberta. É só chegar na portaria central, se identificar que quer participar da reunião do conselho, e vocês vão ser muito bem-vindos. Obrigada pela oportunidade, estamos à disposição. Muito bem, e alertar a todas, nós tivemos com o ministro da Saúde, e uma das nossas pautas foi aceita, e ele já divulgou, que é criar dentro das UBSs, no Brasil, não seria nem em Brasília, a questão do acolhimento a mães atípicas, aquelas mães que têm filhos autistas. Esperamos que em pouco tempo a gente tenha isso, assim como tem aquela equipe que acolhe os idosos, os diabéticos, a ideia foi acatada de ter também o acolhimento a essas mães, que na maioria são mães solos e que precisam aí de ter o laudo dos seus filhos, depois as terapias. Então a gente agradece vocês, certamente vocês vão ajudar nessa política pública também. Fique com Deus e a gente se encontra. Tchau, tchau, galera.